Então, voltando aqui para a gente concluir, né, o que eu tinha planejado para a aula de hoje, a gente passa para o estudo das classificações do usufruto. No finalzinho do vídeo passado, onde a gente estava estudando a diferença de usufruto para locação, né, eu disse que a locação ela decorre de um contrato de locação, enquanto o usufruto ele pode decorrer de acordo de vontades, da lei, né, ou de sentença que declare a uso capião. E aqui está a nossa primeira classificação, quanto ao modo de instituição do nosso usufruto. E aí, quanto ao modo de instituição, o nosso usufruto ele vai poder ser legal, convencional ou decorrer da uso capião, da sentença que declare a uso capião. O nosso usufruto legal, portanto, é aquele decorrente de determinação legal. Ele é imposto pela lei e, portanto, por ser imposto pela lei, somente este, né, não necessita de registro na matrícula do registro de imóvel para que, a partir daí, nasça o direito real de usufruto, justamente porque ele é uma imposição legal. O exemplo clássico de usufruto legal é o usufruto que os pais têm sobre os bens dos filhos menores, enquanto, né, vigente o poder familiar. Ele está lá no 1689 do Código Civil, que diz: o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são usufrutuários dos bens dos filhos. Repito, esse usufruto ele decorre justamente do exercício do poder familiar e ele vai acabar, ele vai ser extinto a partir do momento em que os filhos atingirem a maioridade. Portanto, enquanto menores, enquanto existente, né, vigente o poder familiar, os pais vão ter o direito de usar e fruir e administrar, né, os bens pertencentes aos filhos menores. Tem um outro exemplo bem legal de usufruto legal que está no artigo 24 do Estatuto do Índio. Os indígenas, né, nós já vimos, não é certo, né, falar índio, o correto é falar indígena. Os indígenas, eles têm o usufruto sobre as terras tradicionalmente ocupadas por eles, conforme o artigo 24 do Estatuto do Índio. Bom, eles têm, portanto, o direito de usar e gozar, né, retirar frutos e utilidades dessas terras ocupadas por eles tradicionalmente. É outro exemplo de usufruto legal. O exemplo clássico que a doutrina sempre traz é dos pais sobre os bens dos filhos menores. Mas esse do indígena também é um exemplo bem legal, bem interessante. Outros exemplos de usufruto legal eram o do usufruto vidual, que a gente chamava, né, que era concedido, né, ao cônjuge sobrevivente, sobre parte do patrimônio do cônjuge falecido, e o usufruto que o companheiro tinha também, sobre o companheiro sobrevivente tinha sobre os bens, né, do cônjuge, do companheiro, falecido, previsto esse pela Lei 8971 de 94 e o vidual pelo Código de 2002, pelo Código de 16. O Código de 2002 extinguiu o vidual, justamente porque quando a gente for estudar lá em Direito das Sucessões, o cônjuge com o Código de 2002, ao contrário do que ocorria no Código anterior, assumiu uma posição de destaque, não só o cônjuge, como o companheiro equiparado a ele, né? Em direito sucessório, a gente diz que com o Código de 2002, o cônjuge ou o companheiro se tornaram a grande estrela, né, do direito sucessório, tomando uma posição que não era garantida pelo Código de 16. No Código de 16, eles realmente tinham uma posição de desvantagem e por isso era necessária a previsão desse usufruto vidual e do usufruto para o companheiro sobrevivente, justamente para garantir, né, que esse cônjuge ou companheiro sobreviventes pudessem continuar residindo em algum imóvel, porque eles não estavam numa posição privilegiada, né, na sucessão da pessoa com quem eles dividiam a vida anteriormente. Ganhando uma posição de destaque com o Código de 2002, a gente tem a extinção desse usufruto vidual e do usufruto do companheiro, né, sobre parte do patrimônio deixado pelo cônjuge ou companheiro que faleceu. Seguindo adiante, o usufruto também ele pode decorrer de acordo de vontades, também chamado de usufruto voluntário ou convencional. E aqui ele vai resultar justamente do exercício de autonomia privada, do acordo entre no proprietário e usufrutuário. Ele pode resultar de um contrato, ato inter vivos, né,
e esse contrato nós já vimos pode ser oneroso ou gratuito, e ele também pode decorrer de ato mortis causa, testamento. O Tartucci, ele diz que a forma mais comum de constituição de usufruto é justamente o testamento, e que através do testamento o usufruto pode ser constituído de 3 formas. A primeira forma é quando se lega simplesmente o usufruto de um objeto, de um bem, sendo que a nua propriedade vai pertencer a outro herdeiro. Segunda possibilidade, é quando se lega a propriedade da coisa a alguém, reservando-se o usufruto em benefício de outro herdeiro. E a terceira é quando se lega expressamente a propriedade a um herdeiro e o usufruto a outro. Bom, seja como for, o usufruto voluntário ou convencional, ele pode decorrer de ato inter vivos, um contrato que pode ser gratuito ou oneroso, ou ato mortis causa, por testamento. Seguindo adiante, nossa terceira modalidade de usufruto quanto ao modo de instituição é o usufruto decorrente da uso capião. E a uso capião aqui pode ser a ordinária ou a extraordinária, desde que concorram, os requisitos legais exigidos para tanto. Portanto, a sentença que declara essa uso capião, decorrente do exercício por certo período, somado aos outros requisitos legais que a gente já estudou no semestre passado, pode gerar a instituição de um usufruto. Seguindo, segunda forma de classificação é quanto ao objeto em que recai o usufruto. E aí a gente vai ter o usufruto próprio e o usufruto impróprio. O usufruto impróprio, também chamado de quase usufruto, eu disse que a gente ia aprofundar aqui quando a gente leu lá o parágrafo primeiro, no primeiro slide, quando a gente viu o conceito do usufruto. Conceito não, o objeto do usufruto, não foi o primeiro slide. Foi lá quando a gente viu o objeto do usufruto. Bom, o usufruto próprio é aquele que vai recair sobre um bem infungível, e inconsumível. E aí, sendo bem infungível e inconsumível, a gente vai poder ter a garantia, da substância da coisa, que será restituída no proprietário, fim do usufruto. Por isso que ele é chamado de usufruto próprio. O usufruto impróprio, também chamado de quase usufruto, ele é um usufruto que recai sobre bens fungíveis e consumíveis, de forma que aqui a gente não vai ter a possibilidade de preservação da substância, justamente por o usufruto recair sobre um bem fungível e consumível. E isso tá lá no nosso parágrafo primeiro, que eu disse que a gente ia aprofundar aqui, ó. Se entre os acessórios e acrescidos houver coisas consumíveis, terá o usufrutuário o dever de restituir fim do usufruto as que ainda houver, e das outras o equivalente em gênero, qualidade e quantidade, ou ainda não sendo possível, o seu valor estimado ao tempo da restituição. A gente precisa da ressalva da substância. Mas recaindo o usufruto sobre um bem consumível, sobre um bem fungível, o parágrafo primeiro, ele prevê que vai ser possível, restituir os que houver, e dos outros o equivalente em gênero, quantidade e qualidade, não sendo possível, se restituir o valor, estimado ao tempo da restituição. Seguindo, quanto à extensão, nossa terceira classificação aqui, o usufruto ele vai poder ser um usufruto total ou pleno, parcial ou restrito, universal ou particular. O usufruto ele vai ser total ou pleno quando ele abranger todos os acessórios da coisa. E essa é a regra aqui no nosso usufruto. O 392, ele diz, salvo disposição em contrário, o usufruto estende-se aos acessórios da coisa e seus acrescidos. Portanto, essa é a regra, Até consagração do princípio da gravitação jurídica. O acessório segue o principal. Portanto, o usufruto do principal, ele também abrange os acessórios deste bem principal, salvo, é claro, disposição em contrário, conforme o artigo 1392. E aí, a exceção é justamente o usufruto parcial ou restrito, que é aquele que vai ter um conteúdo delimitado no momento da instituição desse usufruto, podendo não abranger, portanto, todos os acessórios dessa coisa.
O usufruto ele vai ser universal quando recair sobre uma universalidade de bens, como o exemplo de universalidade de bens, né? Nós temos a herança, e ele vai ser particular quando ele recair sobre um determinado objeto. E a regra, né, é o usufruto particular e total ou pleno, certo? Seguindo adiante, quanto à duração, o nosso usufruto ele vai poder ser temporário ou a termo ou vitalício. Ué, Gil, quando a gente estudou ali no primeiro vídeo as características do usufruto, tu não disseste que o usufruto ele é necessariamente temporário? Ele é obrigatoriamente temporário? Agora tu vens nos dizer que é possível um usufruto vitalício. Bom, fica aí a pulguinha atrás da orelha. Primeiro a gente vai ver o usufruto temporário ou a termo. Bom, o usufruto temporário ou a termo é aquele em que, no momento da sua instituição, já se determina a data do término, a data em que vai ocorrer a extinção desse usufruto. E isso está lá no 1410, que traz, né, as formas, né, de extinção do usufruto. Olha o que o 1410 diz. O usufruto extingue-se cancelando o registro no cartório de registro de imóveis, óbvio. A gente viu que o direito real sobre coisa alheia ele vai nascer com o registro na matrícula e para ele deixar de existir, obviamente, a gente vai ter o cancelamento desse registro. Bom, o usufruto então vai se extinguir cancelando-se o registro no cartório de registro de imóveis. 2. Pelo termo de sua duração. No momento da instituição, ficou combinado que o usufruto ia até o dia 18 de março de 2020. Em 18 de março de 2020, termina o usufruto. Esse é um usufruto temporário ou a termo. Observação importante aqui. Pessoa jurídica pode ser usufrutuária, só que a gente tem um prazo máximo do usufruto no qual o usufrutuário é pessoa jurídica. Isso está lá no inciso 3 também do 1410, Pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, óbvio, se extinguindo a pessoa jurídica, se extingue o usufruto, ou se ela perdurar pelo decurso de 30 anos da data em que se começou a exercer esse usufruto. Portanto, o usufruto instituído em favor de pessoa jurídica tem o prazo máximo de 30 anos, não pode passar desse período. Visto o usufruto temporário ou a termo, a gente vai para o nosso usufruto vitalício. E aí eu coloquei aquela pulguinha ali atrás da orelha de vocês, né? Bom, se o usufruto é necessariamente por tempo determinado, como seria possível um usufruto vitalício? Aí fica a pergunta, qual é uma das poucas certezas, se não a única, que a gente tem na vida? É que um dia isso vai acabar, né? Um dia todos nós vamos vir a falecer. Portanto, mesmo o usufruto vitalício, ele é temporário. Por quê? Porque ele vai ser estipulado em favor de uma pessoa natural e ela vai ter esse direito de usufruto enquanto ela for viva. E ele vai se extinguir no momento em que ela morrer. Por mais que ele não seja um usufruto, né, temporário ou a termo, que tem aquela data já fixada no momento da sua instituição, ainda assim o usufruto vitalício ele é temporário, porque em algum momento o usufrutuário vai falecer e nesse momento a gente vai ter a extinção do usufruto. Isso está lá no 1411 do Código Civil, que diz: constituído o usufruto em favor de duas ou mais pessoas, extinguir-se-á a parte em relação a cada uma que falecer, salvo se por estipulação expressa o quinhão desses couber ao sobrevivente. Faleceu o usufrutuário, se extingue o usufruto. Assim como a gente viu ali no caso da pessoa jurídica, né? A pessoa jurídica vindo a ser extinta antes do prazo determinado para a extinção do usufruto, que não pode ser superior a 30 anos, ele também vai se extinguir. Seguindo adiante, para a nossa última classificação do usufruto, ela é a classificação com relação aos titulares desse usufruto. E quanto aos titulares, o usufruto ele pode ser simultâneo ou sucessivo. Mas essa classificação ela é doutrinária, certo? Olha só. Esse usufruto simultâneo, ele está na lei. Ele é o usufruto constituído em favor de duas ou mais pessoas que exercem de forma simultânea, né, os seus direitos.
E ele tá lá no 1411 que a gente acabou de ler. O que o 1411 diz? Ó, o usufruto, ele pode ser constituído em favor de duas ou mais pessoas que vão exercer este usufruto de forma simultânea e ele vai se extinguir em relação a cada uma delas, vindo elas a falecer, salvo se houver previsão do direito de acrescer. Exemplo clássico de usufruto simultâneo é o usufruto de um casal que doa a casa, por exemplo, para um dos filhos, mas constitui um usufruto sobre esse imóvel em seu favor, pensando, bom, filho, te dou esse imóvel, mas a gente quer ter a garantia de que a gente vai poder usar esse imóvel até a gente falecer, né? Vá que dê algum problema aí no caminho, a gente não pode ficar sem ter onde morar. Então, doa o bem para o filho e continua morando no bem de forma vitalícia em razão de um usufruto vitalício. Isso a gente vê muito na prática. Aí o usufruto é registrado em favor do casal. Vindo um deles a falecer, se extingue o usufruto com relação a ele, a não ser que, no ato da Constituição, haja previsão do direito de acrescer. E aí, vocês, né, muitos de vocês que vão ser advogados no futuro, essa previsão expressa no ato de constituição, de instituição do usufruto é extremamente importante. Por quê? Porque, claro, fica meio difícil de visualizar na prática, né, que metade da casa não vai poder ser, né, usada pelo cônjuge sobrevivente. Mas é uma garantia importante a previsão desse direito de acrescer, porque aí vindo a falecer um deles, a parte dele não se extingue, mas acresce a do outro. E aí, vindo este a falecer, a gente tem aí, de fato, a extinção do usufruto. E por que eu falei ali no início, fiz a observação de que essa classificação é uma construção doutrinária? Porque esse usufruto sucessivo não é admitido pelo nosso ordenamento jurídico, embora, né, esteja ali na classificação da doutrina. O usufruto sucessivo, ele seria instituído em favor de uma pessoa e aí, vindo essa pessoa a falecer, ele geraria o direito de usufruto em favor de outra, ou seja, duas pessoas exerceriam o usufruto de forma sucessiva, mais ou menos como acontece no fideicomisso. Bom, aqui no nosso ordenamento jurídico, esse tipo de usufruto ele não é possível. O usufruto sucessivo, embora esteja ali na classificação, ele não é possível, porque vindo a falecer o usufrutuário, a gente vai ter a extinção do usufruto, certo? E aí a gente acaba aqui a classificação do usufruto. Na próxima aula a gente vai começar a estudar os direitos do usufrutuário e seguir aí no estudo do nosso usufruto. Beijo e até amanhã!